Fala galera, sejam todos bem-vindos ao nosso curso de Algoritmos e Estrutura de Dados. Eu sou o professor Otávio e nessa aula nós vamos aprender o que são listas sequenciais e como modelar essas listas computacionalmente. Bom, trabalhar com listas é uma coisa essencial para diversos algoritmos computacionais, diversas aplicações, programas. E usar listas, de um modo geral, está presente numa infinidade de tarefas. Por exemplo, gerenciar uma lista de convidados de um evento, gerenciar listas de compras do supermercado, um outro exemplo, uma lista de alunos, uma pauta de alunos de uma aula, enfim, são várias situações que a gente precisa trabalhar com listas. E computacionalmente tem várias maneiras da gente definir listas. A primeira e mais simples são as listas sequenciais. A ideia de lista sequencial é a gente definir na memória do computador uma lista de elementos onde esses elementos eles estão dispostos um após o outro na memória. Então eles vão estar um elemento, o outro, exatamente um após o outro na memória do computador. Então isso é uma lista sequencial. E essas listas elas podem ter elementos primitivos, podem ter int, char, float, ou podem ter elementos personalizados, definidos pelo programador, structs, enums, unions, qualquer outro tipo que seja definível. Para a gente trabalhar com as listas sequenciais, o primeiro passo é definir a representação computacional. Como que a gente vai representar essa lista? E depois a gente define as operações de manipulação. Então vamos agora entender como que a gente implementa computacionalmente a definição de uma lista sequencial. Bom, pessoal, vamos então ver como fica aí a definição do tipo para representar a nossa lista sequencial. Então a gente vai aqui começar aí a nossa biblioteca de lista. Então a gente vai escrever aqui ifndef lista sequencial define lista sequencial. Isso aqui é para garantir que caso a nossa biblioteca seja incluída mais de uma vez um programa, ela vai prevenir que exista inclusão duplicada. Então a gente escreve essas diretivas e finaliza com end-if, a gente escreve o código da nossa biblioteca dentro dessas diretivas. Bom, nós vamos incluir também a biblioteca stdlib.h, que nós vamos precisar, e também a biblioteca stdio.h, que a gente vai usar ao longo da implementação das funções. Nós vamos também aqui definir true como 1 e definir false como 0. Isso para ficar mais legível quando a gente estiver tratando de booleano, porque o C nativamente não trabalha com booleanos. Bom, então agora a gente vai de fato para a representação. Para a gente representar a nossa lista, a gente vai definir um novo tipo de dado, por isso a gente vai usar o typedef para definir o tipo. Vai ser uma struct, porque a gente precisa de mais de um campo e a gente vai dar um nome de lista. Ok, sendo assim, o primeiro campo que nós vamos criar vai ser um vetor de elementos.
a gente vai alocar como ponteiro. Esse vetor de elementos, ele tem o objetivo de armazenar os elementos da nossa lista. Então aqui eu estou declarando ele como int, mas depende do tipo de lista que vocês forem criar. Por exemplo, se vocês quiserem criar uma lista de caracteres, vocês coloquem aqui char. Se vocês quiserem criar uma lista de float, float. Se vocês tiverem um tipo criado por vocês, uma struct, um enum, union, enfim, vocês podem colocar aqui, por exemplo, a pessoa, um tipo criado por vocês, e vocês vão ter uma lista de pessoa. Enfim, fica aí conforme o tipo de elemento que a sua lista vai suportar. Claro que as outras operações vão ter que ter compatibilidade, algumas operações. Bom, nós vamos definir agora um outro vetor, e esse aqui vai ser sempre inteiro, independente do tipo da lista, se é int, se é char. Esse vetor vai ser de inteiros, porque ele vai dizer se a posição está usada ou não, se aquela posição tem um elemento válido ou não. Então ele vai ter 0 ou 1 em cada posição. E a gente vai ter também uma variável int, que vai indicar para a gente o tamanho máximo de elementos que a nossa lista vai comportar. Então, vamos verificar aqui se está tudo correto. Fazer um teste básico aqui, ver se não tem nenhum erro de sintaxe. Ok, tudo certinho. Então vamos entender aí agora como que é representado aí graficamente a nossa lista. Vocês podem observar aí que nesse exemplo que a gente está vendo, nós temos uma lista de 4 posições com 2 elementos, o 78 e o 87. Então, qual a dinâmica de funcionamento? A gente tem aí o vetor de elementos, com 28, 78, 21 e 87, e embaixo o vetor de usados, que eu estou representando aí o 1 com um x e o 0 eu estou deixando vazio. Então, onde tiver o x quer dizer que ali tem um elemento válido. Aquela posição não está vazia, ela possui um elemento. E onde não tem o x, quer dizer que ali só tem um lixo de memória, um valor que não é relevante para a gente. Aquela posição que não tem o x, ela está vazia e está pronta para receber um novo elemento. Então é assim que nós vamos representar aí as nossas listas. Bom, nossa aula fica por aqui. Eu espero que todos tenham entendido aí o que é uma lista e como que a gente faz para defini-la computacionalmente. É claro que não faz sentido nenhum a gente definir uma estrutura de lista e não fazer nada com ela. E é por isso que nas próximas aulas a gente vai aprender como inserir elementos nessa lista, como excluir elementos, como buscar elementos e várias outras operações sobre essa lista que a gente acabou de definir. Um grande abraço e até a próxima.